Feche seus olhos. Para você começar a lembrar da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, aquilo que você vem enfrentando e que não diz para ninguém. O Senhor me disse que aqui entram pessoas que estão enfrentando situações familiares, as quais não diz para ninguém. Acho que está sendo uma dor ininterrupta, que vem sangrando tanto por dentro, que chega uma hora que não aguenta mais. Chega uma hora que o choro já não é mais controlável. Chega uma hora que a dor de cabeça é tão forte que já não quer mais nada, não quer mais se conectar com Cristo Jesus. Mas eu creio que há refrigério de Deus nessa noite. E há uma mudança de Deus para a vida de pessoas que entraram aqui. Quem estava em guerra era eu, sabiando o inferno rompeu por Deus, enquanto eu adorava o inimigo por trás de mim, acertou dos meus. A nossa caminhada é assim. Pois quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno, rompeu por Deus, enquanto eu adorava o inimigo converte-me, acertando os meus. Quem estava era eu, ministrando sua palavra com o meu coração. Enquanto eu estava, o inimigo assim tem um Deus muito grande nessa casa essa noite. Eu vou dar um tiro curto, vou ser reto, vou ser simples. Pode ser sentado, pode ser simples. Vamos começar com a narrativa de Ruth, onde Noemi, Elimeleque, seus dois filhos, estão numa situação boa, estão numa situação normal. Sendo que de repente, algo de mim acontece. O que é que acontece? Há uma seca. Foi uma coisa natural? Não, foi uma coisa mandada por Deus. Mas por que Deus enviou uma seca naquele povo? Porque se você ler Juízes, você vai entender que aquele povo vivia de pecado em pecado, de idolatria em idolatria, desrespeitando a vontade de Deus, desrespeitando a vontade daquele que o chamou, e Deus enviou uma seca porque Deus se irou contra eles. Esse mesmo povo vem de origem a um povo que em Números 11, capítulo 6, vai reclamar da providência de Deus no meio do deserto. É um povo originário desse. Se você ler Números 11, você vai entender que Deus envia maná todo santo dia. Mas tem um povo que reclama todo santo dia. Deus vai se irar uma vez. Vai se acender um fogo chamado Taberá. Ele vai queimar uma parte do campo, do acampamento. O povo vai consultar Moisés pedindo para Deus se acalmar. Se calma, Senhor. Quando a gente faz uma coisa de errado, Deus, o amor de Deus vem contra a gente e diz: olha, Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor do Seu mesmo. Esse povo vai entender isso. E vai pedir para o Senhor cessar esse fogo. Sendo que, no mesmo versículo, o povo que reclama, que pede misericórdia ao Senhor, é o povo que volta a reclamar. No mesmo versículo. Sendo que a nova reclamação não veio originariamente do povo de Israel.
Vem de quem? Do populacho. O que é o populacho? É o povo do Egito que estava com Israel porque se viu que a mão do Senhor estava operando e decidiu seguir. Sendo que quem decide seguir onde não era para ser chamado, não tem que dar opinião nenhuma. O populacho no meio do povo tem que seguir a diretriz que o povo está dando. Tem que seguir a diretriz que o Senhor está dando. O que eu pego para a minha vida? Se eu estou seguindo a diretriz que o Senhor está dando, o populacho não tem que dar opinião nenhuma, tem que seguir a mesma diretriz. Se eu dou ouvidos aqui o populacho está dizendo, eu desvio da vontade do Senhor. O populacho decidiu seguir o povo não chamou. Eles decidiram seguir porque viram a mão do Senhor operando. Mas eles decidiram seguir e decidiram começar a reclamar. Ah, porque eu estou com saudade da carne do Egito. E o povo de Israel é trouxa. Foi junto com eles, também estou com saudade da carne. Mas esqueceu que estava debaixo de 400 anos de escravidão. A mesmo povo, junto ali, o povo de Israel, o povo do Egito, que era populacho, eles não passaram a mesma coisa no Egito. Eles não viveram a mesma situação no Egito. Israel estava debaixo de 400 anos de escravidão. 400 anos de chibatadas. O povo do Egito estava no palácio comendo do bom e do melhor. Quem tem saudade é quem estava no palácio. Quem não tem saudade estava no Egito, não estava reclamando, mas deu ouvido a quem não deveria estar ouvindo. A sua verdade não condiz com a vontade de alguém que está junto com você. O seu passado não condiz com o passado de quem você leva consigo. É Deus dizendo, para de dar ouvidos a quem não viveu a mesma história que você. Não viveu a mesma história que você, não experimentou as mesmas coisas que você experimentou, não levou chibatadas, não sangrou, não teve nada de ruim sobre a vida deles. Mas decidiu dar ouvidos a quem não deveria estar falando. Se decidiu seguir, decide seguir calado. Quer seguir comigo? Não dá opinião nenhuma, só segue. Quem sofreu a chibatada fui eu, não foi você. Quem sofreu 400 anos não foi você, fui eu. Quem levou o chicote aqui, ó, não foi você que estava no palácio, fui eu que estava no deserto, trabalhando, sob debaixo de escravidão. E a saudade que está dando? Alho, azeite, pepino. Que gosto tem pepino, gente? Me diz que gosto tem pepino, não tem gosto de nada. É isso que dá quando você sente saudade do mundo. Você sente saudade de gosto que não tem nada. Você sente saudade de coisas que não te vão apetecer em nada. É isso que Deus está dizendo. Quando você sente saudade do mundo, é isso que você sente saudade aqui, ó. Sentindo saudade de coisas que é coisa normal. É no deserto que Deus está enviando o maná. Mas tem gente reclamando, se sendo cegado por opiniões de gente que deveria estar calada. São 400 anos de chibatadas. E agora no deserto, onde eu passei no mar vermelho, onde uma coluna de nuvem me protege de dia, uma coluna de fogo me protege à noite, eu vou dar ouvido a quem estava no palácio e não estava sofrendo a mesma coisa que eu. Pelo amor de Deus. Eu não posso dar ouvido a quem não sofreu a mesma coisa que eu sofri no meu passado. Meu passado não me condena, mas me faz lembrar de onde eu saí. A gente entra para a igreja achando que realmente Deus vai chegar nessas coisas no mar do esquecimento. Mas se você dá um deslize, Ele vai te fazer lembrar de onde você saiu, para te lembrar de onde você não deveria ter voltado. Se você dá um deslize, Deus te faz lembrar tudo aquilo que você já passou. Gente, aquele povo vai falar, estou definhando. Sabe o que é definhar? É rasgar, é podridão. Sendo que você vai ler, você vai entender que eles estão com as roupas intactas, estão com os sapatos intactos, está tudo intacto. Quem é que está definhando aqui? Me explica. Me dá um ódio quando eu ler essa passagem. Me explica quem é que está definhando aqui. Me fala que a havaiana de alguém arrebentou nesse deserto. O sapato de alguém saiu a sola nesse deserto. Não saiu. Mas quando dá ouvidos a quem deveria estar calado, começa a enxergar coisas que não estão acontecendo. Jesus me guarda. Guarda, Jesus. É melhor parar de ouvir quem não sofreu a mesma coisa que você, começar a ouvir agora o Senhor está falando contigo de noite e de dia. Aqui, ó. Isso aqui não é para ficar instante em Salmo 91 com apoeirado, não, hein? Isso aqui é para ser lido todos os dias, dia e noite. Vou voltar para a Ruth. Senão vou me virar aqui. Agora eles vão se decidir, gente. Porque uma seca chegou. E não é uma coisa natural, é uma coisa enviada por Jesus, por Deus. Sendo que há uma coisa que acontece.
Quando Deus envia uma coisa que pode me afligir, mas não me matar, eu decido escolher se eu passo por aquilo com Deus ou se eu escolho as minhas decisões de seguir outra coisa. Noemi e Elimelec tentaram fugir daquilo que Deus enviou. Eles vão para onde? Para Moab. Moab é uma terra amaldiçoada. Moab nasceu de incesto. É um lugar incestuoso, é um lugar pecaminoso. Eles vão decidir ir para lá, porque não quer passar pela seca. E a gente é assim. Quando Deus envia uma coisa, a gente quer tentar achar caminhos para fugir daquilo que vai me afligir um pouco. Se eu tenho campo, se eu estou rico, eu estou bem, eu tenho família, se eu tenho um gado, eu tenho tudo, eu estou ditoso. Mas uma seca me faz pensar nas minhas coisas, mas não me faz pensar no que eu posso passar com Jesus. E é isso que acontece com Noemi e Elimelec. O que vamos fazer? Vamos fugir. Vamos para Moab. E chegando lá, Elimelec morre. Algo natural acontece que é morrer. Eu sei que a gente encara a morte como uma coisa pesada, como uma coisa irreversível, mas é uma coisa que todos nós vamos passar. Elimelec morre. O chefe da casa morreu. Noemi agora está viúva, só com seus 2 filhos. Só que 10 anos depois, Malom e Quilion morrem também. Há uma explicação teológica que diz que Malom e Quilion poderiam ser apelidos e não nomes deles de fato. Porque Malom significa adoentado e Quilion é aquele que está defiando. E quem é que vai olhar para o filho e vai dar um nome que significa essas coisas? A teologia vai dizer que esses 2 filhos poderiam ser gêmeos e poderiam ter nascido por mirrados, ou que eles estavam doentes e receberam esse apelido. O que acontece na Bíblia? De você ter um nome, mas você receber um apelido e ser conhecido como apelido. Jacó aconteceu isso. Recebeu como Israel, todo mundo passou a chamar ele de Israel, apesar de que a gente chama ele de Jacó, mas eles passaram a ser chamados de Israel. Então apelidos aconteciam naquele tempo, então eles vão receber esses apelidos. Adoentado e aquele que está defiando. Então 10 anos depois eles morrem também. E havia 3 tipos de viuvez naquela época. Em hebraico, a primeira viuvez vai se chamar almaná, que a mulher ficava viúva, mas ainda tinha bens e propriedades, que era o início de Noemi. O Elimelec morre, ela ainda tinha bens e propriedades. E a segunda viuvez vai se chamar Issa almaná, que o marido morre, mas deixa filhos. Ela passou por isso também. E a terceira viuvez é Ezet Hamed, que é a esposa da morte, onde ela perde tudo. Esse é o estado de Noemi. Ela perdeu tudo. Ela perdeu seu marido, ela perdeu seus 2 filhos, e agora está só ela, 3 viúvas dentro de casa. E não me vem com a história de chegar para Noemi e falar, faz parte, tá? É assim mesmo, ele está lá com o Senhor. O Senhor recolheu, chora não. Não chora não, o Senhor está com eles. Gente, esse consolo não consola ninguém. É melhor você dar um abraço e ficar quietinho no canto, junto com a pessoa, do que começar a querer consolar com palavras. Porque esse tipo de consolo não consola ninguém. E me irrita muito. Faz parte. Acontece no meio da caminhada. As pessoas morrem, é natural. Mas fica quietinho, dá um abraço, mas fica quietinho no canto. Noemi agora está desconsolada. O nome dela, que era Noemi, que significava favorecida, agora vai se chamar Mara. Porque a amargura tomou o coração dela. Ela está amargurada de alma porque ela perdeu tudo. Sendo que acontece uma coisa. O que é? Uma boa notícia no meio do caos. O que é a boa notícia, Noemi? Só Belém voltou a prosperar. Só Belém voltou a produzir pão. Não estava tudo um caos? Estava seca. Eu perdi meu marido, eu perdi meus 2 filhos. Mas Noemi, só Belém voltou a prosperar. Sabe o que é isso? É a porta de Deus para Noemi dizendo, vem com um novo tempo, Noemi. Há uma nova história para você ser escrita. Há um novo escrito para você, há uma nova trajetória para você. E Noemi decide voltar porque uma boa notícia chegou no meio do caos. Agora ela vai voltar. As suas 2 noras vão dizer, vou contigo também. Agora enquanto eu bebo água. Vou voltar contigo também. Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos voltar. Elas estão voltando. E no meio do caminho, Noemi vai olhar para essas 2 noras. Meninas,
Não é justo que vocês venham comigo. Não tenho nada para oferecer para vocês. Estou velha, estou falida, não tenho mais nada, não tenho mais terras, mas elas estão secas nesse momento. Apesar de ter recebido uma boa notícia do que Belém voltou a prosperar, Belém não voltou a prosperar de 100%, ainda estava no período da seca, mas Deus havia visitado e estava dando um refrigério um pouco. Minhas filhas, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Ela fala a primeira vez, elas continuam ainda. A segunda vez, no dia vai dizer de novo, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Ainda que eu tivesse filhos, há quanto tempo vocês esperariam para ter eles como maridos? Muitos e muitos anos. E o órfão vai dizer, é mesmo, essa velha não tem nada para me oferecer. Por que eu vou voltar com ela? Por que eu vou seguir com ela se eu sou estrangeira? Vou para um lugar que ninguém me conhece? Ela não tem nada para oferecer, está falida. O órfão vai ter o seu coração voltado ainda para o seu povo, ainda para o lugar pecaminoso. E vai voltar. Sendo que eu gosto de Ruth, porque ela olha para Noemi chorando e diz, não perturbe comigo, porque eu estou decidida a ir com você. Sabe uma coisa? Deus está dizendo para a gente, ou você decide ou você fica no mesmo lugar. Eu vou repetir isso para você entender. É a noite de você tomar uma decisão. Você sabe o que você veio fazer aqui essa noite? Você se decidiu do que você veio fazer aqui essa noite? Você já tomou uma decisão? Ou você vai continuar no mesmo lugar onde você não tem nada? Não tem nada para te oferecer. É Deus dizendo, toma uma decisão. É noite de você decidir. Ou você segue, ou você fica. Ela vai decidir voltar. Ela vai decidir. Elas chegam. Noemi, que saiu de casa, rica, próspera, vai voltar de cabeça baixa, amargurada, triste, desfavorecida. Quem olha para Noemi, vê a Noemi como saiu, está vendo agora, está dizendo, o que aconteceu? O que houve com Noemi? É assim que a gente toma nossas decisões. Quando o Senhor fala conosco, quando algo acontece, a gente se desvia da vontade do Senhor. É assim que acontece quando a gente volta. A gente volta desfalecido, a gente volta triste, a gente volta amargurado de alma. O Senhor não fez nada. Tudo de ruim aconteceu. Acho que ele decidiu sair com ela. A decisão que toma é a gente. Me prova na Bíblia Deus falando para ele sair de Belém. Me prova onde o Senhor falou, Noemi, sai de Belém, vai para Moabe. Elimelec, sai de Belém, vai para Moabe. Malom, Quilion, sai daí, vamos para lá. Eu tenho algo para fazer com vocês lá. Não, Jesus não falou nada, Deus não falou nada. Mas quando a gente decide tomar nossas próprias decisões, alguma coisa tem que acontecer. Seja de errado, seja de bom. As suas decisões influenciam o seu futuro. Se algo de ruim está acontecendo, preste muita atenção nas decisões que você está tomando. Se você está tomando decisões erradas, errôneas, algo de errado vai acontecer. Isso é natural. Isso é natural e sobrenatural também. Porque Deus não decide nada, Deus não manda fazer nada. Mas quando a gente não tem base na palavra de Deus, a gente começa a decidir coisas para a nossa mente quer que a gente decida. Quando a gente não tem ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando, a gente toma decisões que nos levam para algum lugar errado, que nos levam para decisões erradas, que nos levam para as amizades erradas, e Deus está dizendo, ou você toma uma decisão baseada naquilo que eu te falei, ou você toma decisões por vontade própria. E lembre-se que as suas decisões por vontade própria vão te levar para um lugar que Deus não te quer que você vá. As decisões que você toma por vontade própria não te levam para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E eles decidem sair, agora ela está voltando, triste. Puxa, vai olhar para ela, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer, minha Sandra? A minha vai olhar para ela e falar, minha filha, nós somos pobres, falidas, você é estrangeira, numa terra estranha. O que tem para fazer é catar, ir para o campo e catar o que fica pelo caminho para a gente sobreviver. Cai para nós. É muito difícil quando a gente erra, peca, cai. Para voltar na humildade é complicado.
Tem muita gente que cai e não consegue voltar na humildade ainda. Miserável. Misericórdia. Se você caiu, volta na humildade. É resto, é retolho, é aquilo que fica pelo caminho, eu vou pegar. Porque eu entendo que eu caí. Eu entendo que a humildade com que eu volto me faz voltar para o lugar onde eu não deveria ter saído. É resto, é campo, é debaixo do sol, é debaixo de olhares que vão julgar, vão dizer: o que é aquela estrangeira ali? Quem é aquele neguinho ali catando? Quem é aquela neguinha ali catando? Quem é aquela pessoa ali? É sobre esses olhares. E é nisso que a gente exerce a nossa humildade. Não é a vista de todos fazendo algo bom, não é pregando, não é cantando. É na humildade do trabalho. É debaixo do sol? É debaixo de olhares que poderiam estar julgando? Sim, eu vou catar, eu vou recomeçar. Recomece com dignidade. Se você caiu, recomece com dignidade. Não adianta cair, caiu no outro dia querer voltar para onde eu estava. Não. É para recomeçar com dignidade. É onde eu tenho que começar, na humildade. É varrendo o chão. É limpando o banheiro. É varrendo a entrada da igreja. Recomeçando com dignidade, você vai entender que as suas decisões influenciam o seu futuro, influenciam a sua caminhada cristã com Cristo Jesus, influenciam o seu chamado, porque tem muita gente que tem chamado travado, porque não tem humildade de reconhecer quem Deus é, não tem humildade de reconhecer onde está, não tem humildade de reconhecer que não é pela vontade dele, é pela vontade de Jesus. Reconheça nessa noite que você está aqui pela vontade de Jesus, tá? É pela misericórdia daquele que te chamou. É pela misericórdia daquele que te chamou primeiro. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos Ele. Ele nos amou primeiro. É na humildade que a gente tem que começar. Gente, Ruth está aqui cantando. Pegando, humilde. À vista de todo mundo. Sendo que o dono do campo chega. Chega. Vai cumprimentar cada um. E tinha várias mulheres naquele campo. Não se engane, tinha várias mulheres naquele campo. Sendo que o Boaz vai bater o olho na Ruth e vai perguntar: quem é aquela dali? Sabe o que é isso? É quando a gente está recomeçando, o dono do campo está conversando com o gerente, está perguntando: quem é você? Quem é aquela dali? Recomece com dignidade, porque o dono do campo está olhando para você. O dono do campo está olhando e está perguntando por você. Você está aqui recomeçando com dignidade, catando o que você tem que catar. E o assunto do dono com o gerente do campo é você. O assunto do dono, se você não entendeu ainda, eu vou repetir: o assunto do dono com o gerente do campo é você. Quando você recomeça com dignidade, o assunto do céu é você. Eu estou dizendo: recomeça com dignidade. Baixa esse nariz. Baixa essa pomposidade toda. Você caiu. E todos nós somos sujeitos a cair. Todos nós estamos sujeitos a cair e retornar. É natural. Nós somos fracos. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Se fortaleça no espírito. Lembra no início que eu falei para não dar ouvidos a quem não tem que estar falando? É isso. Tem gente que cai porque dá muito ouvido para quem está falando e tem que ficar calado. Hoje, cala a boquinha, deixa eu fazer as coisas da vontade de Deus. Agora vai recomeçar com dignidade. Vai caminho para o final. E o Boaz está perguntando: quem é aquela dali que está cantando? E o gerente está falando: quem? Ruth? A Moabita? Percebeu que para algumas pessoas a sua origem vai chegar primeiro que o seu nome. Algumas pessoas com olhares de julgamento vai primeiro falar a sua origem, aí depois perguntar o seu nome. A Moabita? Por quê? Porque Moab é uma terra amaldiçoada. Então o que uma Moabita tem a oferecer? Só que Boaz ainda está interessado, porque ela está cativando ele. Boaz vai chegar em Ruth, vai falar: minha filha, eu dei ordem
aos donos, aos gerentes do campo para cuidarem de você. Sabe o que é isso? É quando a gente começa com dignidade, Deus, o assunto do céu é a gente e Deus manda guardar-nos. Porque a unidade que a gente recomeça faz Deus nos proteger para não cair mais. Deus está dizendo, minha filha, tem água ali, tá? Eu dei ordem para cuidar de você. Deus está dizendo, quando você recomeça, eu dou ordem do céu para cuidar de você. Eu tenho ordem para cuidar de você. Não fica sozinha não, tá? Porque naquela época poderia algum ser humano esquisito poderia ir lá e molestar as mulheres. Então o assunto do céu é Ruth. E o dono do campo está dizendo, eu dei ordem para cuidar de você. Ninguém te toca, tá? Ninguém pode encostar um dedo em você. É Deus dizendo, ninguém encosta em você quando você começa com dignidade. Ninguém tem autoridade para encostar um fio de cabelo de você, seu. Ele está dizendo, minha filha, fique em paz, tá? E Ruth volta para contar para Noemi o que aconteceu. Sendo que uma coincidência acontece. E qual é a coincidência? Boaz é um parente próximo de Noemi. Tem coincidências que a gente pensa que é coincidência, mas é a mão do Senhor agindo onde a gente não vê. E naquela época, tinha-se o costume de resgate, que era conhecido como Gaal ou Goel, que é o parente resgatador. Quando o marido morria, os filhos morriam, esse parente resgatador, que é Gaal ou Goel, ele tinha o direito de resgatar a esposa desse parente que morreu. E Boaz, ele tinha esse direito, só que tinha um problema. Qual era o problema? Ele não era parente mais próximo, tinha outro. E ele vai, no dia seguinte, já no capítulo 3 ou 4, agora não me lembro de cabeça, ele vai, por coincidência, outra coincidência acontece, que é esse parente resgatador passar no momento que Boaz estava na praça. Uma coincidência pra gente, mas novamente a mão do Senhor agindo. E Boaz vai chegar nesse parente resgatador e falar, olha, Elimeleque morreu, Malom e Quilião morreram também. Noemi está viúva, está sozinha, e ele tem terras. Que apesar de Noemi ter fugido da seca, ela tinha terras. E ninguém tomava as terras assim, na Mada Bambu. Tinha leis que proibiam isso. E a lei era que o resgatador tinha propriedade sobre essas terras. E aquele homem vai pegar os olhos e dizer, eu quero. Se o Boaz é esperto, ele vai dizer, olha, para você pegar essas terras, você vai ter que se casar com Ruth, a Moabita. E a fama de Moab não era boa. Ele vai falar, olha, eu tenho que casar com Ruth, pode ficar com você, amiga. Quero não, valeu? Pode ficar com você. E Boaz vai resgatar ela. E uma história nova vai ser escrita. É Deus dizendo, tem resgate para você. Tem resgate para a sua vida, para a sua família. Há um resgatador que está olhando e vendo você recomeçar com dignidade, está dizendo, ninguém te toca não, tá? Eu resgato a tua vida, eu resgato a tua família, eu resgato os seus. Mas é preciso tomar uma decisão. Qual é a decisão? Decida seguir Jesus. Apesar do vento contrário, apesar da situação contrária, decida seguir por Jesus. Noemi saiu rica, ditosa, próspera, mas voltou cabisbaixa, triste, amargurada de alma. Mas de coincidência em coincidência, não é coincidência, é amor de Deus agindo onde a gente não vê. Tem coincidências que acontecem na nossa vida, que a gente vai dizer, Senhor, como que aconteceu isso? E Deus está dizendo, eu estou fazendo e você não está nem vendo. Decida seguir Jesus. Decida continuar seguindo por Cristo Jesus. Boaz resgata Ruth. O cenário era de tristeza, o cenário era de dor. Porque Noemi ainda vivia o luto dentro dela. Não tem como. Não tem como a gente
ter luto um dia e no outro dia acordar bem, feliz, alegre. O luto é uma dor que perpetua por algum tempo. Vai se passar 10 anos, se lembra daquela pessoa que morreu, a gente vai começar a chorar. Porque é uma dor que não sai, é uma dor que você lida. É por isso que eu falei que não tem como chegar numa pessoa e dizer que vai passar. É o momento da gente entender o nosso momento e ponto. Se o nosso momento é recomeçar, recomece. Se o momento é humildade, a gente seja humilde. Se o momento não é das mil maravilhas, entenda o seu momento e siga por Jesus. O dono do campo está olhando para você e está dizendo: ninguém te toca, ninguém te fere. A ordem do céu sobre a sua vida, a ordem de Jesus sobre você. O que você fez no passado não te torna um lixo, não te torna um Zé Ninguém, não te torna um zero à esquerda. Faz de você alguém que precisa recomeçar em Cristo Jesus. E é por isso que eu falei que essa mensagem é para pessoas específicas que estão aqui nessa noite. Recomece com dignidade. Recomece com Cristo Jesus. Recomece com aquele que pode tudo fazer sobre a sua vida. Há pessoas que caem e querem recomeçar da mesma forma que antes estava como caiu. Deus está dizendo, não é assim que funciona, você tem que recomeçar com dignidade. A favor do céu para a gente aqui nesta noite. A favor do céu para a sua vida. Eu nem ia seguir para esse ponto. Mas o Espírito Santo faz da forma como Ele quer. Eu tinha preparado outra coisa. É a primeira vez que eu anoto alguma coisa no papel. Eu não estou dando nada que eu anotei. Incrível isso. Mas se eu não anoto, eu esqueço. Recomece com dignidade. Fique sobre seus pés. Já vou terminar. Depois você sabe rápido. Eric. Há recomeços de Deus aqui pra gente que entrou nessa noite. Se eu estou preocupado, se eu estou triste, se eu estou cabisbaixo, aí Deus está dizendo, eu dou ordem do céu sobre a sua vida. Ninguém te toca, ninguém te fere. Meu Deus. Não se deixe levar pelas vozes daqueles que têm que ficar calados. Quando a gente cai da voz para pessoas que não nos levantam, mas nos fazem cair mais, a gente se encontra no fundo do poço. E aqueles que a gente deu voz não estão lá com você não, tá? Aquele que você permitiu dar opinião sobre a sua vida, mas que não passou aquilo que você passou, não viveu aquilo que você viveu, não viveu a mesma história, não viveu o mesmo chamado, não viveu a mesma dor. Mas reconhece com dignidade. Porque ninguém viveu aquilo que você viveu. Ninguém sabe aquilo que você sente. Ninguém viveu a mesma história que você. Para de dar ouvido para quem não viveu a mesma história que você viveu. É na dor do recomeço. É na humilhação que eu tenho que passar para recomeçar,
És debaixo de aflição? És debaixo daquilo que eu quero viver? Mas o que vão dizer de mim, o que vão falar de mim, não me importa, não me interessa. Quem tem que ter opinião sobre mim é aquele que me chamou primeiro. Quem tem que ter sua opinião sobre a minha vida é aquele que morreu na cruz por mim. Não é quem está no meu círculo social. Não é sobre quem está na minha casa. Não é sobre quem eu chamo de amigo. Não é sobre quem eu chamo de vida. Não é sobre quem eu chamo de amiguinho. Não é sobre quem eu chamo de parceiro, de colega, de irmão. É sobre quem me chamou primeiro. Quem me chamou primeiro está dizendo: recomece com dignidade. Recomece debaixo de dor. Recomece debaixo de humilhação. É de resto. É debaixo do sol. É varrendo o chão. É tirando o papel plástico do chão. Não é como eu estou vendo na mão. Não. É recomeçando com dignidade. Onde eu estava, não estou mais. Voltar, não estou mais voltar. Estou no banco. Recomece com dignidade. Ninguém tem nada sobre a sua vida, a não ser Cristo Jesus. O dono da seara é meu. O dono da seara é meu. O dono da seara é seu. É seu. É meu. O dono da seara sou eu. Sou o dono da seara, sou eu. Sou o dono da seara, sou eu. Sou eu. Sou eu. Quem é Ruth? O que ela deu para oferecer? E, gente, ninguém tem uma origem muito certa. Ninguém tem uma origem muito certa. Mas uma coisa que eu ouvi hoje, estudando essa mensagem, é que vidas em migalhas geraram Cristo Jesus. Porque você lê Mateus, seu capítulo 1. Mateus, seu capítulo 1, na genealogia de Jesus Cristo, que nos diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera de Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nação, Nação gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe. Olha Raabe no meio da história. A sua origem não condiz com o seu futuro. A sua origem não diz que você vai ser no futuro. E Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão. Davi que foi mulher de Urias. Salomão gerou Ramon, Ramon gerou Abias. Abias gerou Asa gerou Josafá, Josafá gerou Romão, Romão gerou
origem que muitos duvidam, geraram Jesus. Raabe era uma prostituta, não tinha nada para oferecer, a sua casa era um prostíbulo. Mas ela gerou Boaz. E Boaz, junto com Ruth, gerou Obed. O que é que está acontecendo agora? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Tinha tudo